O que mais me impressiona, em retrospecto, era quão pouco entendia a respeito das preocupações e dos conceitos-chave daqueles cuja obra estudei. Vendo interesse em experimentos individuais, selecionava uma ideia aqui, uma técnica ali. Mas as linhas que ligavam os diversos elementos individuais escapavam à minha percepção. Frequentemente, o trabalho que agradava Alexander Romanovich me entediava. Ele me incentivou, por exemplo, a estudar os trabalhos de Alexander Zaporozhet sobre o desenvolvimento dos movimentos voluntários em crianças e os estudos de Lídia Bochovich a respeito da motivação em crianças em idade escolar. Mas eu nada conseguia entender destes assuntos globais, brandos. Alexander Romanovich parecia ver a conexão entre eles e seu trabalho clínico, ou seus estudos sobre a linguagem e o pensamento em crianças com o uso de técnicas pavlovianas de condicionamento. Mas eu não conseguia. Encontrei a mesma dificuldade ao tentar conciliar os diferentes estágios da carreira do próprio Alexander Romanovich. O que tinha o trabalho intercultural a ver com seus estudos no Instituto de Neurocirurgia? Porque ele não mais realizava experimentos com condicionamento? Porque, em seu livro sobre S. Cherashevsky, o homem com uma memória incomum, ele passava tanto tempo discutindo sua personalidade quando o que estava em discussão era sua memória? Quando tentei discutir estes assuntos com Alexander Romanovich, pouca ajuda consegui. Ele responderia através de fórmulas. As fases antigas de seu trabalho eram tratadas como aberrações da juventude, quase como acidentes em sua história pessoal. Uma menção ao seu Tra 199. Balho na Ásia Central rapidamente levava anedotas a respeito da comida, das dificuldades da viagem ou dos erros dos psicólogos da Gestalt. Seu primeiro trabalho com o método motor combinado foi reduzido a alguns experimentos que criaram o primeiro detector de mentiras. Uma conversa sobre Cherashevsky e sua memória geraria mais anedotas. Ao mesmo tempo, a pressão de Alexander Romanovich para que eu lesse os trabalhos de Vygotsky e de seus estudantes continuava. Quando eu descobria uma migalha isolada de informação, Alexander Romanovich se sentia recompensado. Mas raramente uma nova descoberta estimulava aquele homem que guardava toda uma história a revelar algo além de muito pouca informação nova. Então, dois projetos começaram a alterar significativamente meu entendimento da ligação entre as diversas atividades que haviam ocupado Alexander Romanovich e seus colegas por tanto tempo. O primeiro projeto consistia na publicação, em 1978, de uma série de ensaios selecionados de Vygotsky, que ainda não haviam sido publicados em inglês. Alexander Romanovich havia me estimulado a assumir este empreendimento praticamente desde o começo de nosso relacionamento. Mas como eu não entendia Vygotsky muito bem, não via o porquê disto. Então, como parte de um empreendimento mais amplo, em que seriam publicados novas e antigas monografias soviéticas, aceitei, no princípio dos anos 70, fazer com que 2 longos ensaios de Vygotsky fossem vertidos para o inglês. Esta empreitada revelou-se extremamente difícil, ocupando as energias de 3 colegas e as minhas por um período de vários anos. Mas foi crucial para que me fosse dado vislumbrar o vasto terreno compreendido pela visão de Alexander Romanovich da psicologia e da sociedade. Tentando entender Vygotsky, com vista a solucionar as diferentes interpretações que os vários membros de nosso grupo faziam de suas ideias, lentamente comecei a discernir a enorme envergadura de seu pensamento. Sua meta havia sido nada mais nada menos que a total reestruturação da teoria e da pesquisa psicológicas. Este empreendimento nunca teria sido para mim, ou para muitos outros psicólogos de minha geração, mais do que um esquema louco. Mas Vygotsky não era nenhum louco, e seu esquema era extremamente interessante. O segundo projeto foi a autobiografia de Alexander Romanovich. Ela começou com um esboço de roteiro para filme documentário de sua obra. Mas quando ele adoeceu, logo no início do projeto, decidiu transformar este cenário numa autobiografia intelectual plenamente desenvolvida. Tendo começado a escrevê-la em inglês, uma vez que os produtores do filme eram americanos, ele continuou também em inglês, e disto surgiu um primeiro manuscrito. Sheila e eu começamos a editar o manuscrito ao mesmo tempo em que eu trabalhava o manuscrito de Vygotsky. A confluência dos 2 empreendimentos foi instrumental para me ajudar a entender a carreira de Alexander Romanovich. Alexander Romanovich com frequência se referia a seu trabalho como mera continuação do de Vygotsky. Ainda que as 2 abordagens apresentassem semelhanças importantes, a autobiografia tornou transparente o fato de que os interesses de Alexander Romanovich em seu começo de carreira eram diferentes daqueles a que ele se voltou após conhecer Vygotsky. Para entender como haviam se desenvolvido a carreira e o pensamento de Alexander Romanovich, tive de voltar aos livros e às ideias que o haviam tocado quando ainda era estudante universitário em Kazan. Muitos dos nomes não me eram familiares: Vindelband, Rickert, Dilthey.
De outros eu já havia ouvido falar, ou mesmo já havia lido, mas sempre a partir de uma perspectiva diferente. Psicólogos como William James, Franz Brentano e Kurt Lewin, escritores e pensadores sociais como Alexander Herzen, Nikolai Chernyshevsky e Leon Tolstói. Eu li, ou reli, o trabalho destas pessoas, tentando me colocar no lugar de Alexander Romanovich, enquanto ele ponderava os problemas sociais e políticos de sua época. Então me voltei às obras do próprio Alexander Romanovich, começando por sua pequena monografia sobre psicanálise, que ele havia publicado por si mesmo em 1922, pouco antes de deixar Kazan. Vasculhei as bibliotecas americanas atrás de artigos longamente esquecidos, datados das décadas de 20 e 30. Alexander Romanovich era um tenaz colecionador de seus próprios escritos. Depois que já havia estudado o suficiente para pedir a ele informação sobre determinado artigo, uma cópia, ou uma cópia da cópia do artigo, logo se materializaria em seu estúdio. Aqueles primeiros trabalhos, a maioria dos quais foram publicados em edições limitadas ou em revistas de PEC. Na circulação, são hoje difíceis de obter, mesmo na União Soviética. Também li todos os escritos seus disponíveis em inglês, começando pelo breve resumo que descrevia sua obra no 9º Congresso Internacional de Psicologia, realizado em New Haven em 1929. Quando fiz a relação entre o conteúdo e o estilo de seus escritos e as controvérsias políticas e sociais da época, o curso da carreira de Alexander Romanovich, antes fragmentado e zigue-zagueante, passou a fazer sentido. Seu interesse pela psicanálise não mais assumia a forma de uma curiosa anomalia numa carreira dedicada a outros temas. Sua forte atração por Vygotsky, seu trabalho transcultural na Ásia Central, o estilo pavloviano de seus escritos das décadas de 40 e princípios da de 50, suas aparentes mudanças de assuntos em intervalos frequentes, tomaram a qualidade de uma intrincada peça musical, com alguns motivos centrais e uma variedade de temas secundários. Não se sabe quando a família Luria mudou-se para Kazan, um grande centro comercial situado sobre o Volga, a sudeste de Moscou. Mas o nome Luria é um sobrenome muito antigo, associado nos séculos XVI e XVII à erudição judaica. Nas últimas décadas do século XIX, a vida dos judeus russos era tão controlada pelo Estado quanto poderia garantir o governo tsarista. Havia restrições às viagens, à educação e ao trabalho. A intensidade destas restrições variava com o lugar onde se morava e com quanto dinheiro se tinha para escapar delas. Este tipo de constrangimento afetou as oportunidades educacionais e profissionais da família Luria. À época da juventude de R.O. Albertovich, pai de Alexander Romanovich, só 5% das vagas da Universidade de Kazan eram destinadas a estudantes judeus. Os que não conseguiam incluir-se neste pequeno grupo, e aqueles que dispunham de recursos financeiros, viajavam à Alemanha para estudar. O fato de Roman Albertovich ter conseguido se classificar e se formar na escola de medicina era um motivo de orgulho para a família. Mas a distinção acadêmica não era garantia de trabalho após a graduação. Após ser convidado a integrar as faculdades de medicina de Kazan e São Petersburgo, ambos os empregos foram negados a Roman Albertovich, por ser judeu. Por algum tempo, exerceu a profissão de médico. Particular na zona rural nos arredores de Kazan. Mudou-se então para a cidade, onde abriu um consultório particular. A prática era dificultada, pois os hospitais e clínicas estavam fechados a ele. Ao passo que as oportunidades internas eram restritas, as viagens ao exterior não o eram, de modo que R.O. Albertovich passou vários verões na Alemanha, onde continuou a estudar medicina. Não se sabe se Alexander Romanovich chegou a viajar com o pai para a Alemanha, mas o alemão era a segunda língua da casa, e Alexander Romanovich dominou-a desde muito cedo. Diz o seu próprio relato que as ideias políticas, sociais e científicas alemãs do século XIX foram muito importantes na conformação de sua vida intelectual anterior à Revolução. Também importantes para seu desenvolvimento intelectual foram os intelectuais russos que escreveram a respeito dos sérios problemas da Rússia tsarista e que propunham soluções de diversos graus de radicalismo. Na juventude, Alexander Romanovich se considerava um seguidor de Tolstói, cujos trabalhos sobre a injustiça social na Rússia exerceram grande apelo na virada do século. Em muitos de seus trabalhos, em especial Guerra e Paz, Tolstói lutou para conciliar duas abordagens históricas conflitantes e o papel do esforço individual humano na produção da mudança social. Uma das abordagens, popular em TRE intelectuais como Herzen, Chernyshevsky e Marx, era supor que a história podia ser estudada como uma ciência, dentro da qual se pudessem abstrair leis gerais do fluxo de pequenos eventos e acidentes que compõem a vida cotidiana. Independentemente dos atrativos desta ideia, Tolstói repetidamente decidiu-se pela noção oposta, segundo o qual os eventos históricos só podem ser entendidos em termos da complexa interação de decisões individuais e esforços humanos. Noções abstratas como poder ou necessidade histórica,
obscureceriam por sua própria natureza a realidade mesma que se propunham a descrever. Os esforços de Tolstói em conciliar estas duas abordagens foram reduzidos a nada pela Revolução, que deixou de lado suas exortações à reforma. Mas subsistiram as contradições básicas, que não eram somente criações de sua imaginação. De forma diferente, eram exatamente os mesmos problemas que Alexander Romanovich viu nos conflitos entre Dilthey e Wundt, entre as visões nomotética e ideográfica da psicologia. Estes paradoxos, specia. Lidades de nenhuma disciplina das ciências sociais eram a incerteza comum a todas. Neste contexto, o efeito libertador da Revolução foi profundo para a família Luria. Ao invés de labutar por anos num ginásio com a esperança de garantir uma vaga na universidade, sem qualquer certeza de que sequer haveria vagas, Alexander Romanovich pôde atravessar rapidamente seu período educacional, moldando as suas próprias ambições intelectuais em expansão. Seu pai, por tanto tempo excluído da vida profissional russa, encontrou uma saída para seu talento. De início, obteve uma posição na Universidade de Kazan, onde auxiliou na criação de um novo programa de pós-graduação para a Faculdade de Medicina. De lá foi a Moscou, onde se tornou um dos principais organizadores da educação médica em toda a URSS. Por todos os registros, vemos que Roman Albertovich era homem de opiniões fortes, que ostentavam um interesse ativo pela carreira de seu filho. O jovem Luria, em busca de ligações mais diretas entre seus ideais socialistas, utópicos e sua vida profissional, ingressou no Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Kazan. Seu pai nunca aprovou sua escolha de carreira, preferindo que seguisse a medicina. Este desacordo foi por longo tempo motivo de tensões entre os dois. Foi talvez para acalmar seu pai que Alexander Romanovich tenha mantido ligação com escolas de medicina e com a psicologia médica ao longo dos 20 anos que se passaram entre o momento que entrou na universidade e seu comprometimento em tempo integral com a medicina, após a morte de Vygotsky em 1934. Mas, qualquer que fosse seu desacordo no que toca à carreira, pai e filho compartilhavam do interesse pela ciência médica alemã, em particular pela medicina psicossomática. Uma das últimas realizações de Alexander R. Romanovich foi ter visto a reedição, em 1977, de uma pequena monografia sobre a medicina psicossomática, escrita por seu pai havia décadas. No caso que se sucedeu à Revolução, Alexander R. Romanovich simultaneamente realizava pesquisa numa instituição, procedia a sua graduação em outra, frequentava a escola de medicina em meio período e realizava testes em pacientes mentalmente retardados. Também editou uma revista, organizou uma coluna para adolescentes perdidos, dirigiu um grupo de discussão psicoanalítica e publicou seus próprios estudos de psicanálise. O contraste entre tais diversas atividades e as limitadas possibilidades de realização profissional que existiram antes da Revolução revela a fonte fundamental da forte identificação de Alexander Romanovich com esta revolução e com o partido que a organizou. Um ativista da cabeça aos pés foi libertado pela Revolução. Ela lhe deu vida. Em retorno, ele empregou toda sua energia na realização das esperanças e dos ideais que haviam sido libertados em outubro de 1917. A situação que Alexander Romanovich encontrou em Moscou representava um desafio. Kornilov, que havia conseguido desbancar em 1923 o diretor pré-revolucionário do Instituto de Psicologia, parecia estar muito comprometido com a formação de uma psicologia marxista soviética. A semelhança entre os usos que Kornilov e Luria faziam dos experimentos de tempo de reação deu-lhes razão para crer que iniciavam uma longa e frutífera colaboração. Em Moscou, Alexander Romanovich retomou sua pesquisa do ponto em que havia deixado em Kazan. O trabalho procedia em duas frentes. Primeiro, deu início a uma grande série de experimentos destinados a um aperfeiçoamento do método motor combinado, para o diagnóstico das maneiras pelas quais as emoções organizam ou desorganizam o comportamento voluntário. A ousadia deste empreendimento era impressionante, no contexto da experimentação psicológica da época. Em nenhum lugar encontramos um relato de como o jovem Luria, 21 anos, e o igualmente jovem Alexei Leontiev, seu companheiro, conseguiram permissão para tirar da fila os estudantes que aguardavam o interrogatório oral das autoridades universitárias. Talvez o tenham feito informalmente. Ainda mais enigmática é a maneira pela qual conseguiram que o promotor criminal permitisse que eles interrogassem suspeitos de assassinato. Uma ironia deste trabalho era sua ingênua boa-fé quanto ao resultado benigno da pesquisa. Quando Orceli Ganut traduziu A Natureza dos Conflitos Humanos de Alexander Romanovich, se referiu ao interrogatório de estudantes da Universidade de Moscou por parte das autoridades como uma limpeza. Só em meados da década de 30 o procedimento em questão foi considerado um expurgou. A sombra desta palavra era muito distante quando Alexander Romanovich empreendeu seu trabalho. Ao inves, a. Sua frente pairava a noção de uma ciência unificada do homem,
em que a distinção entre o laboratório e a vida cotidiana fosse tornada irrelevante. Para criar uma tal ciência, ele precisava desenvolver suas bases teóricas em conjunto com o desenvolvimento de técnicas experimentais. Alexander Romanovich viu numa versão experimental da psicanálise a promessa de uma abordagem que transpusesse o vão entre a pesquisa experimental e objetiva, mas árida, da psicologia estrutural alemã e a psicologia descritiva humanista de Dilthey. Mas o que faltou às suas formulações, e que era o que Moscou à época exigia, era uma maneira de ligar as teorias psicológicas e sócio-históricas, como sugeria a obra de Marx e Engels. Fossem quais fossem os pontos fortes e os pontos fracos de uma teoria psicológica, sua eventual aceitação dependia muito de questões de metodologia. No jargão soviético, metodologia se refere às premissas e à lógica da abordagem geral a um determinado tema. Em uma teoria psicológica que não tomasse o marxismo como ponto de partida poderia obter sucesso. No inverno de 1924, num artigo intitulado A Psicanálise como uma teoria de psicologia monística, Alexander Romanovich realizou sua primeira contribuição ao debate sobre como criar uma psicologia propriamente marxista. A psicanálise e o marxismo, ele sugeriu, compartilhavam de 4 importantes suposições. Em primeiro lugar, ambos sustentavam ser o mundo um sistema único de processos materiais, dos quais a vida humana, e os processos psicológicos em particular, seriam apenas uma das manifestações. Em segundo lugar, ambos sustentam que os princípios filosóficos e científicos que se aplicam ao mundo material se aplicam também ao homem. Como colocou Alexander Romanovich, tanto a psicanálise quanto o materialismo dialético exigem que se estude objetivamente as verdadeiras relações entre os eventos perceptíveis, e isto significa não estudá-los em abstrato, mas como são na realidade. Ambas as abordagens exigem também que os eventos sejam estudados de maneira que o conhecimento que adquirimos nos permita exercer uma influência ativa sobre eles. E, finalmente, ambas as abordagens exigem que os eventos sejam estudados dinamicamente no processo de mudança. As influências interagentes do homem sobre seu ambiente e do ambiente sobre o homem devem ser mantidas à vista. Luria, 1925, pp. 8-10. No mesmo artigo, Alexander Romanovich definia a maior limitação da psicanálise com sua incapacidade de considerar a influência do ambiente social na conformação dos processos psicológicos individuais. Embora tenha se comprometido a retomar este ponto novamente, esta promessa não se realizou por 2 razões principais. Em primeiro lugar, em 1924 ele encontrou Vygotsky, que tinha uma visão muito mais ampla da psicologia como uma ciência social e natural do que Alexander Romanovich já tivesse imaginado. E em segundo lugar, na União Soviética as ideias psicanalíticas eram crescentemente consideradas antimarxistas.